Olá, muito boa tarde. Bem-vindo ao Mundo Record News, o Jornal da Tarde, ali na Record TV. E Nuta inicia com o debate na quadro de eleições presidenciais nos Estados Unidos da América, onde o candidato Joe Biden ameaça o Brasil com sanções econômicas por causa de desmatamento na Amazônia. E com que lá, o presidente brasileiro Bolsonaro que fica sem responder. A segurança continua reforçada em toda a região por causa da presença de manifestantes. Donald Trump e Joe Biden debateram por mais de 90 minutos sem intervalo. Eles discordaram em todos os assuntos apresentados e trocaram acusações pessoais. Os debates mais tensos foram sobre a crise do coronavírus e os protestos violentos que tomaram conta do país nos últimos meses. No final, Biden disse ser o candidato certo para os próximos anos e que aceitará o resultado das urnas. Trump disse que está confiante na vitória, que o povo aprova seu primeiro mandato e que apenas ele pode recuperar a economia do país após a crise do coronavírus. A nível de África, de informa Angola, beneficia entre 2016 e 2019 um empréstimo de 284 milhões de dólares para ações de combate às alterações climáticas, sendo que 54% desse valor foi disponibilizado ano passado. O referido valor foi disponibilizado para iniciativas de combate às alterações climáticas entre 2016 e 2019. Faz o total de 284 milhões de dólares. O empréstimo concedido pelo Grupo de Bancos Multilaterais de Desenvolvimento foi processado em 4 partes e, de acordo com o relatório sobre o assunto, no caso de Angola, a maior fatia foi disponibilizada no ano passado. Ficou avaliada em 155 milhões de dólares, correspondente a 54% do valor total. O apoio em causa é dado a vários países do mundo. E as contas mostram ainda que nos últimos 4 anos, Angola recebeu o segundo maior valor a nível dos países de língua oficial portuguesa. Neste caso, atrás de Moçambique, com 853 milhões de dólares, e seguido por São Tomé e Príncipe, com 53 milhões de dólares. A lista é encerrada pela Guiné-Bissau, que recebeu 33 milhões de dólares, e Cabo Verde, que ficou com 26 milhões. Ainda na Angola, fiéis da Igreja Universal tornam protesta contra a tentativa de tomada de liderança da Igreja para meios fraudulentos para a auto-intitulada Comissão de Reforma, que ali é 6º protesto na uma semana. Após o episódio da ata falsa da auto-intitulada Comissão de Reforma da IURD, publicada em Diário da República, onde foi declarado pelo 4º cartório notarial de Luanda, presumindo-se, desde logo, tratar-se de um ato notarial forjado e, por sequência, completamente falso. Mas um ato controverso cometido pela referida comissão. Os mesmos convocaram uma conferência de imprensa no anexo ao Templo da Igreja Universal do Morro Bento, um dos templos tomados por ação violenta dos ex-pastores e encerrados pela PGR enquanto decorre o processo de investigação. Está filmando? Apaga! Contactado pela nossa equipa, Álvaro João, o porta-voz da PGR, diz que os templos e anexos não podem ser utilizados nesse período, a menos que fosse com autorização do fiel depositário, que neste caso é o Ministério da Cultura, que também dizem não terem dado nenhuma autorização. Esta situação fez mais uma vez com que obreiros e fiéis da Igreja Universal saíssem às ruas em sinal de protesto. Os mesmos não concordam com as invasões dos templos e tentativa de tomada da liderança da Igreja de forma ilegal e utilizando mecanismos até criminosos pelos ex-pastores. Primeiro que a Igreja está lacrada. Se os membros da Igreja Universal não têm acesso, por que os reformados têm acesso? Se a PGR veio, lacrou a Igreja e nós vimos na televisão que ninguém entra na Igreja. Como é possível que os rebeldes fazem conferência? E se o Estado angolano considera justo a causa desses angolanos, que transformem o nome. Não ponham a Igreja Universal. A Igreja Universal está em Angola há 28 anos. Não tem nenhum crime com o Estado angolano. Do lado de fora, fiéis mostram-se completamente revoltados com esta conferência realizada hoje aqui na Igreja do Morro Bento. A Igreja Universal cá em Angola é indivisível.
tudo que o senhor ex-bispo Valente falou na conferência é tudo mentira. E nós não aceitamos a reforma. Nós pedimos ao nosso governo que se faça a justiça. A Igreja Universal, através de comunicado oficial, diz: a IURD vem comunicar que o Conselho de Direção legalmente constituído da Igreja Universal do Reino de Deus continua o mesmo, sem qualquer alteração de mudança, sendo que os pronunciamentos públicos do referido grupo, auto-intitulado Comissão de Reforma, não têm qualquer legitimidade ou legalidade para se representar como Igreja Universal do Reino de Deus, pois os mesmos estão a usar a comunicação social para, de alguma forma, sobrepor a justiça e induzir as pessoas intencionalmente em erro, exclusivamente para atender seus interesses materiais. De Angola, no também para Zimbábue, onde o governo acusa o principal grupo de oposição de levar armas para o país para realizar suposto golpe de Estado. A oposição negou a informação posta a circular por meio de um comunicado, segundo o líder da oposição, Nelson Chamisa. A Aliança do Movimento para a Mudança Democrática afirma que a sua luta pela democracia de um país melhor é travada por meios constitucionais e não violentos. Estamos a treinar forças em lugar nenhum, insistiu ele. De acordo com o ministro do Estado para a Segurança Nacional, durante uma coletiva, disse que alguns elementos dissidentes estão a conspirar com alguns governos hostes do Ocidente para contrabandear armas, estabelecer os chamados comitês de resistência democrática, que são milícias violentas. Explosão de um caminhão-tanque carregado de combustível provoca a morte de 4 pessoas no município petroleiro no sudeste de México. O acidente, que provocou um grave incêndio e uma grande coluna de fumaça, destruiu ao menos 4 residências e 2 veículos. Uma das vítimas foi o motorista do caminhão, que não conseguiu se desvencilhar do veículo que ardia em chamas. Segundo informações preliminares, o caminhão transportava 70 mil litros de combustível e bloqueou os 2 sentidos de uma importante via para o setor energético mexicano. Jabu costuma obter flávio de febre maculosa. É uma doença transmitida por carrapato e que pode matar. No Brasil, a maior ocorrência foi na São Paulo, em que 24 pessoas morrem esse ano. Apesar de ser letal, essa doença pode ser curada com antibióticos. É no sossego de lugares tranquilos na natureza que o perigo realmente se esconde. Os carrapatos estrela, transmissores da febre maculosa, vivem em animais de grande porte, como gado, cavalos e capivaras. E se os animais circulam por áreas de pastagem, matas próximas a rios, quem frequenta esses lugares deve redobrar a atenção. São pessoas com risco de infecção e, consequentemente, com risco de adoecimento. Nas últimas 2 décadas, o Sudeste concentrou a maior parte dos casos confirmados, sendo o interior de São Paulo a região que se destaca com maior incidência. Apesar da doença não ser facilmente transmitida, ela é considerada perigosa. A taxa de mortalidade entre os pacientes é alta. Isso acontece porque os sintomas são muito comuns, dificultam o diagnóstico e o tratamento precoce. Há quase 1 mês, este hospital daqui de Jundiaí investiga o caso de uma criança com suspeita de ter febre maculosa. Esta médica infectologista do Rio de Janeiro explica que a taxa de letalidade da doença pode chegar a 80%. O que acontece? As pessoas morrem porque não pensam na doença, ou quando pensam, tratam tardiamente. Se você tratar, ele sai sem sequela, totalmente curado. Os sintomas começam com dores de cabeça no corpo e náuseas. Manchas pelo corpo e nas palmas das mãos aparecem quando o estágio já é avançado. É importante que pergunte se frequentou área rural, se frequentou área de mata, se frequentou áreas onde possa ter havido a presença de capivaras ou cavalos e, obviamente, perguntar se pode ter sido picado pelo carrapato. Falando agora de pandemia da Covid-19, o Estado de São Paulo, no Brasil, pode receber 46 milhões de doses de vacina chinesa contra o coronavírus de fim de ano.
A vacina Coronavac é desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Pois bem, dito isto, pelo convênio assinado hoje, até dezembro, 6 milhões de doses virão da China e mais 40 milhões de doses serão fabricadas aqui em São Paulo. A vacina foi testada em mais de 50 mil voluntários na China, mas ainda precisa da aprovação da Anvisa. O objetivo é começar a imunização no dia 15 de dezembro, com prioridades para profissionais da saúde. E esse contrato é de cerca de 500 milhões de reais. E até fevereiro do ano que vem, mais 14 milhões de doses devem ser fornecidas. E na Cabo Verde, o país tem nesse momento um total de 60 óbitos provocados por coronavírus. Diretor do Serviço de Prevenção e Controlo das Doenças falou: a situação é preocupante, para modo de todo dia se aparecem casos de infecção, mas garante um sistema nacional de saúde está a conseguir gerir a situação de pandemia no país. Diariamente são notificados casos de infecção pela Covid-19 no país e, em decorrência desta pandemia, 6 dezenas de pessoas já perderam a vida. Situação que faz preocupar as autoridades de saúde e a população no geral. Porque todos os dias nós temos anúncio de casos novos, o que também não é uma surpresa, porque, como eu disse, as medidas que são implementadas são para tentar reduzir o máximo possível a probabilidade de haver contágio e surgimento de novos casos. Mas convém realçar, de acordo com o diretor do Serviço de Prevenção e Controlo das Doenças, que embora esses números sejam alarmantes, não representam a real situação, comparando, por exemplo, com a população do Concelho da Praia, epicentro da pandemia. De acordo com as informações do INE, as projeções apontam para uma população na praia de cerca de 170 mil habitantes. Se nós formos dividir os cerca de 3.600 casos de SARS-CoV-2 acumulados que já foram identificados pela população da praia, isso dá-nos 2%. Não é? Quando nós temos estado a ouvir dizer que para haver uma imunidade de grupo é preciso ter pelo menos 60% da população atingida. Por isso, é que nós dizemos que aquilo que tem sido dito aqui é apenas a ponta do iceberg. Infelizmente, não há país no mundo que tenha condições de testar toda a população. Mas nós podemos fazer uma extrapolação, digamos assim, e multiplicar esse número de casos na praia por, vamos ser extremistas, por 10. Digamos que tenhamos, neste momento, 30 mil casos positivos, sendo que já conseguimos identificar 3 mil. Né? 30 mil casos, suponhamos que tenhamos isso. Mesmo assim, isso dá-nos cerca de 20-25% da população infectada. Que o infecciologista considera um pouco ainda longe daquilo que se espera para que haja uma imunidade de grupo. Por isso é que nós temos estado a dizer que ainda haverá mais casos. O que não se quer é que hajam casos graves e mortes. E também não queremos que os serviços de saúde sejam esgotados em termos da sua capacidade de resposta. Embora, como eu já disse, os técnicos, os profissionais de saúde estão extremamente esgotados, estão cansados. Apesar disso, Jorge Barreto assegura que, em termos de capacidade de internamentos e prestação de cuidados aos doentes, que não houve um esgotamento e que o Sistema Nacional está a conseguir gerir a situação da pandemia no país. Confira agora outros manchetes que se marca a atualidade na revista de imprensa de hoje. A RC7 destaca que Kim Jong-un preside a reunião para intensificar o combate à Covid-19. Agora a Europa já traz a Espanha e alerta para alto risco da transmissão de Covid-19. Euronews possíveis traz que Navalny acusa Putin de envenenamento. Al Jazeera está a falar que a União Europeia se prepara para impasse sobre as sanções turcas. Mundo ao Minuto destaca para a Alemanha, que volta a registrar mais de 2.500 casos de Covid nas últimas 24 horas. Voa pacifista traz apoiantes de Trump e Biden fazem leituras diferentes de debate caótico. Por fim, Angola está a falar que Covid-19, a África do Sul proíbe a entrada de turistas de Portugal por ser alto risco. Tudo dito nessa edição informativa de Mundo Record News.
Fica direito e amanhã no está ali na mesma hora com outras informações. Boa tarde.